A polícia do Rio de Janeiro é uma instituição muito complexa, com milhares de homens e mulheres. Ser policial no estado é um trabalho perigoso e geralmente ocupado por pessoas de muita coragem. E um dos policiais mais corajosos que já passaram pelas corporações do Rio de Janeiro foi Carlos Magno Nazaré Cerqueira, um comandante que tentou democratizar e humanizar o corpo policial militar fluminense, mas pagou caro por exercer essas funções. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. A gente veio contar essa história para vocês que tem um material escasso no YouTube aqui, na internet, nos streamings, que é a história do Nazaré Cerqueira, um policial comandante que tentou fazer modificações na Polícia Militar do Rio de Janeiro e marcou seu nome na história do estado e do Brasil também. Eu venho pedir aqui para vocês então o like, porque o like é o pagamento vital do YouTube, sem ele a gente não vive. Faça a inscrição no nosso canal e ative o sininho e vamos nessa. Edu, roda a vinheta. Galera, como todo início de vídeo aqui, a gente fala sobre as referências e textos base para nossa pesquisa. Aqui nós não inventamos nada. Hoje vamos usar como principal referência a dissertação acadêmica de mestrado em História pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o trabalho escrito por Ibis Pereira, chamado A Trajetória de Carlos Magno Nazaré Cerqueira, certo? A gente estudou todo esse artigo, mais outras referências, e a gente vai deixar tudo nos comentários para vocês. Carlos Magno Nazaré Cerqueira, ou Nazaré Cerqueira, nasceu em Olaria, no Rio de Janeiro, em 11 de setembro de 1937. Sua mãe e seu pai eram baianos e vieram para o Rio de Janeiro nos anos 20 para tentar uma vida melhor, já que o Rio de Janeiro nesse período estava se desenvolvendo bastante. O pai de Nazaré Cerqueira tinha uma consciência muito grande sobre racismo e a questão racial. O pai dele chegou a abandonar vários trabalhos por ter sofrido racismo e não ter ficado quieto durante a situação. O cara encarava mesmo bruto o bagulho, entendeu? Se ele sofresse um racismo, ele encarava. E foi assim que ele educou os seus filhos. O Nazaré Cerqueira, galera, também aprendeu a ler e escrever com a sua mãe, dentro da própria casa. Os pais deixavam ele sair muito pouco, pois como eles eram pobres, segundo eles, a polícia poderia tirar a vida de Nazaré caso ele andasse com gente errada, pois ele era um garoto pobre e um garoto negro. Inclusive, pessoal, é interessante, na adolescência, o pai do Nazaré fez uma lista das profissões que aceitavam negros sem tanto preconceito e exclusão. E um desses trabalhos, né, que estava na lista, um dos principais, era a polícia. E foi o que Nazaré Cerqueira fez. Tá ligado? Ele prestou uma prova e ingressou na Escola de Oficiais do Distrito Federal. Só um parênteses aqui para vocês entenderem melhor. Nessa época que ele ingressou, o Distrito Federal ainda se localizava no Rio de Janeiro, no estado da Guanabara. Porque às vezes eu estou falando Distrito Federal, vocês estão assistindo o vídeo hoje e estão pensando que é lá em Brasília, e não é. Nessa escola, Nazaré teve suas primeiras experiências com a polícia. Galera, o Brasil havia passado por uma ditadura que durou até meados dos anos 40. Boa parte da polícia carioca e fluminense foi tomada nesse período como um braço armado do sistema. E lembrando que a ditadura do Estado Novo, que teve o Getúlio Vargas como ditador, e não essa ditadura de 64 a 1985, tá? Então, nessa época, o sistema policial não era nem um pouco democrático. O que se aprendia dentro dos quartéis era como se você estivesse num conflito, numa guerra. Se aprendia a construir barracas, sobreviver em selva, combater guerrilhas. Era uma ideia bem antiga de polícia, nada moderna. Tá ligado? O Nazaré Cerqueira, galera, foi obrigado a ir pra rua com urgência em agosto de 1954, mesmo sem ter se formado na academia. Esse evento aí ocorreu pois Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil, deu um tiro no próprio peito. E o falecimento de Getúlio fez com que a população ficasse revoltada e saísse pra rua, tá ligado? O povo saiu às ruas e começou a quebrar tudo. Inclusive carros da imprensa, casas de adversários políticos do Vargas. E esse caos foi a primeira vez que o Nazaré precisou ser polícia de verdade, contendo a população e vendo muitos de seus colegas descendo a porrada no povo, sem conversa e sem massagem, como se o povo fosse bandido. Em 1956, Nazaré se formou na Academia Militar e foi nomeado, né, como oficial pelas mãos do próprio Juscelino Kubitschek, que era presidente na época. Nazaré foi o primeiro colocado da turma de aspirantes a oficiais. Ele era realmente muito inteligente, estudava muito. Suas notas eram altíssimas, tá? Até hoje difícil de superar. Em 1958, Nazaré foi punido por ter tratado um jovem negro preso com respeito. Isso mesmo, ele tratou um jovem negro preso com respeito.
É verdade isso. O Nazaré foi conferir a prisão em flagrante de um jovem negro. E quando o jovem negro viu o Nazaré, que também era negro, o jovem ficou assustado. Se perguntou, pô, é a primeira vez que eu vejo um policial negro. E um policial negro mandando em brancos. Nazaré então sentou ao lado do cara, do moleque negro, né, que estava preso, e deu uma lição de moral nele. Disse a ele que ser preto era complicado, mas que ele deveria lutar para não virar marginal e que o Nazaré o ajudaria no que fosse preciso. Bastou isso para que a corporação encostasse Nazaré nos serviços burocráticos e administrativos. Gente, quem é policial, que gosta do serviço de rua, gosta do serviço policial, do serviço operacional, odeia esse tipo de coisa, que é ser colocado no administrativo. É tipo um castigo, tá ligado? Até hoje esse negócio aí de ir para administrativo estressa qualquer polícia. Temos muitos policiais que nos seguem aqui no nosso canal, com todo respeito a vocês, respeitamos muito o trabalho policial sério, e eles podem apontar aqui nos nossos comentários se é verdade ou não que o administrativo é colocado para dar um castigo no cara. Voltando no Nazaré Cerqueira, em 1961, o comandante Darcy Fontinelli de Castro assume o comando da Polícia Militar, e a ideia de Darcy era democratizar a polícia aos modos da polícia europeia, tá? Ele queria esse modelo. A polícia europeia já era um sistema policial mais democrático, que tinha a noção de tratar o cidadão de forma minimamente igual. Então a polícia não seria, tá ligado, uma polícia para combater as pessoas, para bater nas pessoas. Seria uma polícia para conviver com a comunidade com paciência e em harmonia, até que algum distúrbio aconteça e ela precise usar a força e a violência legítima. E foi nesse período que Nazaré ganha bastante destaque, por inclusive compartilhar das mesmas ideias. Aliás, a polícia dos Estados Unidos, galera, tinha muita influência sobre os rumos das polícias brasileiras, como ainda tem. Na época, auge da luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, quando os caras lutavam contra o racismo, as corporações policiais de lá começaram a colocar negros em suas instituições e subi-los de cargo, tendo uma grande preocupação com o racismo. Vocês podem ver que um clichê muito louco de filme americano é que o chefe de polícia quase sempre é negro. E muitas vezes as polícias norte-americanas, municipais, como a de Nova York, colocam sempre um cara branco e um cara negro como parceiros dentro de uma viatura, para inclusive evitar situações de racismo. Mas galera, a empolgação do Nazaré durou muito pouco. Em 1964, ocorre no Brasil um golpe civil-militar e o governo passa a tratar a polícia de forma bem mais dura, como um braço armado contra a oposição política de esquerda. Já que o governo era militar de direita, a polícia passou a ser usada para combater os grupos de esquerda, muitos deles que pegavam em armas mesmo. Na época, Nazaré já participava de reuniões e associações policiais e solicitava sempre mais cursos de formação e aperfeiçoamento e até assessoria psicológica ao profissional da polícia. E o Nazaré, de certa forma, não estava errado. Ele dizia o seguinte, ó, mano, no Brasil os caras não dão educação, não dão moradia, não dão dignidade e no fim, sabe o que eles fazem? Manda a polícia resolver todos os problemas da sociedade inteira. Não há gente, não há cérebro, não há mente, não há saúde psicológica que aguente esse tipo de coisa. Talvez fosse por esse fato que os maiores índices de autoextermínio, ou seja, de tirar a própria vida, e maiores índices de alcoolismo estavam entre os policiais da época. As ruas são barra pesada, galera. E se uma estrutura por trás, fica foda. Você vai desumanizando o cara. Polícia não era e não é pra qualquer um. O cara tem que ter bom psicológico para entrar numa corporação. Desanimado com a instituição, Nazaré se matricula na faculdade de psicologia, onde conhece sua primeira esposa. No curso ele aprende práticas que mais tarde ajudará ele a inserir essas práticas aí psicológicas e de ciências da psicologia na polícia. Além da faculdade de psicologia, Nazaré fez pós-graduação e aprendeu francês. O trabalho de conclusão da sua pós faz bastante barulho na corporação militar fluminense. O título do trabalho, galera, é esse, foi lido por muita gente lá. Abre aspas. Futuro de uma ilusão, a análise psicossocial da polícia militar da Guanabara. Galera, o Nazaré era um dos primeiros caras a estudar o impacto psicológico do trabalho policial na cabeça dos colegas. A gente tem um vídeo aqui falando do cara chamado Silvio, que era um policial em Santa Catarina, que por problemas psicológicos desenvolvidos através do trabalho policial, acabou invadindo um programa de TV. Vou deixar no card para vocês entenderem o que eu tô falando. E Nazaré também, com essa preocupação da saúde psicológica do policial, propôs cursos de formação e aperfeiçoamento constantes, que garantissem inclusive uma segurança maior do policial para garantir sua própria vida. Vocês sabem que a primeira regra do policial é voltar para casa no fim do dia. E eu falo, gente, de treinamento de tiro, defesa pessoal, cursos de formação em ações de alto estresse, além de cursos de conhecimento da população,
que a polícia está servindo e que não necessariamente tem que combater. A polícia tem que servir a população. Como uma parte significativa da polícia passou a gostar do Nazaré, em 1968 ele acaba virando major da polícia e fica responsável por organizar cursos de formação de policiais. Então ele viaja para a Europa para entender melhor como a polícia do velho mundo funcionava. Depois de um tempo lá na Europa e voltando ao Brasil, Nazaré começa a questionar a forma como o militarismo e os oficiais tratavam os praças. Os praças são os policiais de rua mesmo, tá ligado? Pessoal que fazem a maior parte do trampo, fazem o serviço ali com o povão. Nazaré volta da Europa com as ideias de um sociólogo na cabeça dele, né? A ideia do sociólogo chamado Max Weber. Weber, galera, é um sociólogo alemão e uma de suas propostas é que a vocação tem que estar intimamente ligada à política. E para liderar alguma tropa ou alguém, não basta apenas ser nomeado para isso, mas também é necessária uma legitimação carismática. Você tem que convencer as pessoas que você pode liderar. Ou seja, além da liderança racional legal, ou seja, ser chefe, ser nomeado chefe, o oficial precisava também ter a confiança dos seus subordinados. Então seria assim, ó. Não basta você nomear um policial para ser o chefe do praça. Eles têm que aceitar isso. Galera, isso deixou muitos oficiais mais velhos bravos demais. E Nazaré pegou cadeia por alguns dias. Ao sair, foi aplaudido por boa parte dos praças e oficiais aspirantes mais jovens, que já tinham uma outra ideia de polícia também. Agora já estamos lá pelo final dos anos 70 e a ditadura já dá sinais de declínio. As ideias democráticas passam a fazer mais sentido na cabeça do brasileiro. E é nesse ponto que Nazaré vai ganhar maior destaque no Rio de Janeiro e no Brasil. Em 1979, então, o Nazaré Cerqueira ganha muito espaço, pois seu pensamento já era conhecido por ser mais democrático e moderno do que os outros chefes de polícia. Certo? Nazaré, então, é um dos organizadores de uma modificação importantíssima na polícia fluminense. A abertura para a entrada de mulheres na corporação. Olha que louco isso daí, olha que avanço que o cara fez nos anos 70. Até o final dos anos 70, só podia entrar homem na polícia militar do Rio de Janeiro. A aprovação da mudança ocorreu e Nazaré ficou responsável no início dos anos 80, por alocar as mulheres que estavam entrando na corporação, tá? Ele conseguiu esse feito junto com os outros políticos e, enfim, a Assembleia Legislativa. Ele primeiramente colocou as poucas recrutas mulheres e oficiais para realizarem serviços de trânsito, local com elevado grau de corrupção entre os policiais homens que executavam o serviço. E deu certo, o nível de corrupção baixou bastante. Depois, aos poucos, as mulheres foram sendo inseridas nos serviços administrativos e até mesmo nas tropas de elite da polícia militar, como hoje já estão. Nazaré, galera, também se colocou a favor da legalização do jogo do bicho. Não porque ele era a favor do jogo do bicho, mas ele não conseguia aceitar que uma atividade que era do gosto do brasileiro, que todo mundo joga, que todo mundo curte, inclusive a gente tem um vídeo explicando toda a história do jogo do bicho e a história do Castor de Andrade, que é o cara mais popular do jogo do bicho, vocês podem ver aí no card. Então o Nazaré não aceitava que um jogo que todo mundo jogava, que todo mundo era a favor, que todo brasileiro jogava em cada beco de esquina, que fosse proibido, não fazia sentido para ele. Em 1982, um fato impulsionou ainda mais a carreira de Nazaré. Um fato bastante lamentável. Galera, presta atenção. A polícia militar fazia uma operação na favela do Morro da Cutia, na estrada Grajaú-Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A polícia, nesse dia, acabou prendendo alguns elementos. Nesse momento, o fotógrafo Luiz Morier e o jornalista J. Paulo passavam pelo lugar e J. Paulo observou uma cena um tanto quanto grotesca. A polícia prendeu alguns homens, todos eles negros, e os amarrou com cordas. O jornalista, o J. Paulo, que na época trabalhava para o Jornal do Brasil, que era o jornal de maior circulação no Rio de Janeiro, desceu do carro junto com o Luiz Morier, o fotógrafo, e perguntou por que os policiais estavam fazendo aquilo com aqueles homens negros ali. A resposta foi pronta. O agente respondeu: ué, a gente tem um 38 velho, ferrujado, e não tem algemas? A gente tá usando corda. Então o J. Paulo, vendo aquilo ali, tá ligado? Que aquilo daria uma composição tenebrosa, teve a ideia de fazer uma matéria de jornal. O Luiz Morier tirou a fotografia daquela situação. Nós falamos inclusive com a filha do J. Paulo, jornalista, a Juliana Pérez, que nos disse como foi todo o processo. O pai dela, o J. Paulo e o Luiz Morier, convenceram os policiais a deixarem que eles fizessem a fotografia. Muito louco isso. A fita é que aquela imagem era muito próxima das imagens da escravidão no Brasil. A fotografia mostra os negros em um local com mato alto, no meio da área rural,
e um policial forte conduzindo e vigiando eles. Luiz Muriel e J. Paulo ganharam o prêmio ESSO de melhor fotografia da reportagem. Esse prêmio ESSO é como se fosse um Pulitzer aqui no Brasil, tá ligado? É uma imagem muito racista mesmo, e ela rodou o mundo e uma pressão enorme caiu sobre a corporação da Polícia Militar Fluminense. Essa fotografia aí, galera, não só expôs a precariedade da polícia militar, como fez principalmente o movimento negro questionar o tratamento que a polícia dava aos habitantes negros do morro, que lógico, tinha a maioria de homens e mulheres negros. Tem muita gente ignorante nos comentários aí, galera, falando que racismo não existe, que eu acho que é uma idiotice. Mas pessoal, vamos falar a verdade, né? Vocês acham que na Zona Sul, em Copacabana, ocorreria uma fita dessas com um cara branco com dinheiro? Amarrar os caras pelo pescoço? Seja sincero comigo, vai. Não seja hipócrita, vai. Pelo amor de Deus. A pressão pela democratização da polícia fluminense fez com que Nazaré se destacasse. E ele era negro. As coisas poderiam mudar com ele como chefe de polícia, principalmente depois dessa fotografia aí. Então essa fotografia ajudou a impulsionar a carreira do Nazaré. A mídia até foi perguntar pro Nazaré Cerqueira se ele não achava absurda aquela imagem. E ele disse que sim, ele achava absurda. Na verdade, ele achava muito absurda. Mas não era apenas culpa dos 2 ou 3 policiais que estavam ali. Era culpa do racismo estrutural. Claro que ele não falou isso, mas ele disse tipo assim, ó, a corporação não dá treinamento necessário, não dá algema, não forma o cara para entender que a gente vive num país racista, não dá formação pro cara entender que a gente vive num país democrático. Não tem como achar que um agente vai absorver sozinho o pensamento democrático sem uma formação, sem algemas, sem salário digno. Pô, com essa fala do Nazaré Cerqueira, ele ganhou muito espaço. Em 1983, o gaúcho Leonel Brizola vira governador do Rio de Janeiro. E uma das primeiras medidas que ele tomou foi nomear o Nazaré Cerqueira para ocupar o cargo de secretário-chefe da Polícia Militar, órgão recém-criado pelo governador em 1983. A ideia com a criação dessa instituição era tentar democratizar a polícia e fazer com que ela convivesse melhor com as classes mais baixas. O Brizola tinha essa política, muita gente culpa ele por conta das violências nos morros, mas é uma ideia precipitada, a gente vai desenvolver isso melhor no próximo vídeo. Aliás, é importante dizer que o Brizola era o primeiro governador eleito pela população do Rio de Janeiro após quase 20 anos de ditadura militar, tá galera? Então ele tinha compromissos com a população mais pobre, que votou amplamente nele. Galera, o Nazaré Cerqueira acreditava que a prevenção como prioridade e a repressão com inteligência e integração comunitária daria um fim pouco a pouco à corrupção e à violência, que eram traços marcantes da polícia velha. Galera, a polícia também tem a função de prevenir o crime, trabalhando com outras instituições como escolas, ONGs, estando próximo da população que ela tem que defender, tá ligado? A repressão deve ter o mínimo de violência possível e a maior quantidade de inteligência possível, tá ligado? Pois o trabalho da polícia é manter a ordem, tá ligado? E prendendo. E em última instância, deve usar a violência legítima que é dada ao Estado para poder ser usado. Além disso, a corrupção é algo que vai consumir no sistema policial. Era importante aumentar o salário e a condição de trabalho e também melhorar os órgãos fiscalizadores de más condutas. São ações, galera, que entraram inclusive na Constituição Brasileira de 1988 e o Nazaré Cerqueira já estava tentando implantar desde 1983, 5 anos antes. Ou seja, a ideia não era mais combater um inimigo interno como se fosse uma guerra, um conflito armado ali o tempo todo, mas sim proteger e servir a população, como as polícias modernas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, funcionam. Veja, a polícia no Brasil foi criada pela família imperial, que deu o nome de Guarda Real. Quando o rei Dom João VI veio para o Brasil, ele trouxe junto com ele milhares de pessoas que faziam parte da nobreza portuguesa. Galera, ao chegar aqui, a nobreza portuguesa mandou confiscar casas para que os nobres pudessem morar, os membros dessa nobreza pudessem morar. E aí a polícia, essa guarda, tinha que proteger a família real e a nobreza da população que morava aqui, pois o nobre era considerado uma espécie de poder, de sujeito superior. Então, basicamente, a polícia no Brasil foi criada para proteger os nobres das camadas mais populares e escravizadas e todo mundo que pudesse oferecer algum perigo para o rei e para sua corte, né? Ou para o rei e para os seus aliados. Que veja, o rei conviveu no mesmo lugar que pessoas escravizadas e pessoas muito pobres. Pensa como é um trabalho embaçado você tentar mudar essa mentalidade dessa instituição que está há muitos anos fazendo isso. É muito embaçado, é muito difícil. Nazaré Cerqueira propôs o que já ocorria nos
Estados Unidos e na Europa, os núcleos de integração. Os policiais, galera, deveriam participar de atividades integrativas nas ruas, tanto nas comunidades como na Zona Sul. A ideia era integrar o policial à população. Então os policiais ajudariam em campanhas de vacinação, atuariam em campanhas de prevenção ao uso de entorpecente, estariam nas ruas, em bases próximas da periferia, convivendo com a população que ela tem que reprimir também, mas também precisa ajudar, precisa proteger. Quer um exemplo dessas ações? O PROERD. O PROERD foi instituído no Rio de Janeiro no início dos anos 90, sob a gestão de Cerqueira, de Nazaré Cerqueira, à frente da Polícia Militar. O PROERD, galera, para quem não conhece, que de vocês conhecem, com certeza, é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, em que policiais dão orientações e aula aos estudantes do ensino regular, né, do ensino fundamental e médio, os ensinando sobre os perigos do mundo dos entorpecentes. E é um programa que deu muito certo em vários lugares, tá? A rapaziada gosta de tirar um sarro na internet do PROERD, mas o fato é que houve muitos avanços e a gente pôde identificar esses avanços nas estatísticas em relação aos estudantes e a relação entre os estudantes e a polícia e a relação dos estudantes com os entorpecentes. Houve bastante avanço por conta da inserção do PROERD. Essas ações, galera, objetivavam que os policiais, como força pública, entendessem que a força policial tinha que ser aliada da população, não abrindo mão de reprimir quem era fora da lei, com certeza. Mas a gente está falando de proximidade, tá ligado? A polícia não tá distanciada ou não tá separada da população. Então, com a criação desses núcleos, muito policial alterou realmente a sua mentalidade. Mas mesmo assim, a resistência dentro da polícia era extremamente grande. Mas, ao mesmo tempo que Nazaré implantava essas ações, muitos de seus colegas e parte significativa da polícia enxergavam esses pontos como uma forma de passar pano para bandido. Nos anos 80, veio a proibição da invasão de barracos. Antes, a polícia estourava qualquer porta a qualquer momento. Brizola tinha uma política de considerar todo mundo como cidadão, inclusive o favelado e donos de barraco. Então, se você não estoura uma mansão na Zona Sul, um apartamento na Zona Sul, você também não estoura um barraco dentro de uma favela. Isso gerou um sentimento e parte do sistema policial de que Cerqueira era mão leve com o crime e com os criminosos. E nessa época, galera, o tráfico estava entrando com tudo nos morros cariocas e fluminenses, tá? Como herança da ditadura militar. Vários conflitos começavam a estourar nas comunidades em decorrência da tentativa de domínio do comércio de entorpecente dentro dos locais. Realmente eram momentos muito conturbados. E uma série de fatores fez com que Nazaré enfrentasse esse problema. Fez com que esse problema viesse no momento que ele estava nomeado ali. Fora, galera, que Nazaré passa a tentar acabar com os grupos de extermínio dentro da polícia militar. Esses grupos eram uma espécie de bando de justiceiros que faziam uma justiça paralela. Isso é incompatível com a ideia de uma polícia democrática, principalmente a partir da Constituição de 1988. Imagine como era embaçado pro Cerqueira segurar esse tipo de BO dentro da polícia, tá ligado? Não é fácil, são milhares de homens armados ali com mentalidades diferentes. Enfim, Cerqueira foi secretário-chefe da polícia do Brizola no primeiro governo dele no início dos anos 80 e depois o Cerqueira volta a ser também chefe, secretário da polícia militar no início dos anos 90 quando o Brizola volta a se eleger. Para vocês terem uma noção dos momentos que o Nazaré Cerqueira enfrentou na frente da polícia, a chacina de Vigário Geral, por exemplo, que a gente tem um vídeo falando aqui no nosso canal, foi enfrentada pelo Nazaré Cerqueira. O grupo de extermínio que foi enfrentado nesse período chamava-se Cavalos Corredores e era um grupo bastante pesado e bastante violento que ele teve que enfrentar na frente da polícia militar. E aí, galera, à frente da PM, o Nazaré precisou punir muita gente, exonerar outros e mexer com várias estruturas no Rio de Janeiro. E aí, galera, com um trampo desse, como o do Nazaré Cerqueira, fazendo essas fitas, você começa a fazer muitos inimigos. Um deles era o segundo sargento Sidney Rodrigues, que pegou raiva do Cerqueira após o comando da PM ter cancelado um curso que daria ao Sidney uma promoção e um aumento de seu salário. Dizem que Sidney, por conta disso, desenvolveu uma obsessão e ele queria acabar com a vida do Cerqueira de qualquer maneira. Nazaré recebia ameaças direto, mas nada tinha se concretizado e acabou virando meio que uma coisa normal na vida de um cara que é poderoso na polícia. Mas na tarde do dia 14 de novembro de 1999, Cerqueira estava no edifício Magnus, onde ele trabalhava, junto com seu amigo pessoal Nilo Batista, um político muito famoso. Eles tinham marcado um jogo de basquete numa quadra da polícia militar. O Nazaré era muito bom de basquete, inclusive jogava basquete há muitos anos pela polícia militar. No fim da tarde, Cerqueira e Nilo
iam pro jogo de basquete, em uma quadra lá da polícia, e Cerqueira estava na porta do elevador do edifício Magnus, quando Sidney apareceu no saguão, sacou um revólver e acertou um disparo no olho do comandante direto. Nazaré caiu imediatamente e tombou sem vida no chão. E aí que a história vira uma treta meio esquisita. Sidney, o cara que foi lá tirar a vida do Nazaré, tentou escapar, mas tomou um tiro na nuca, que até hoje a polícia não sabe dizer quem realmente deu. Verdade, galera. O cara que tirou a vida do Cerqueira teve a vida tirada segundos depois e ninguém até hoje sabe quem atirou na nuca do cara que tirou a vida do Cerqueira. Nas investigações, levantou-se até uma hipótese de que Sidney poderia ter sido contratado por gente graúda para fazer o serviço. Outras linhas diziam que, na verdade, o segundo sargento tinha uma briga pessoal com o Cerqueira e isso já era motivo suficiente para a execução do antigo chefe da polícia militar. E aí que a fita fica muito louca, porque descobriu-se depois que o cara que vendeu a arma do crime pro Sidney era também sargento da polícia e teve a vida tirada numa barbearia e ninguém descobriu por quem. O cheiro de queima de arquivo aí é inevitável, tá ligado? Por mais que não se possa provar isso. Mas assim, tudo ficou por isso mesmo. E a investigação e a justiça colocaram tudo na conta do Sidney. Enfim, né? Morto não fala, não depõe, não entrega os outros, né? Galera, o fim do Cerqueira foi um aviso para muita gente. Mas também comoveu uma galera que gostava e admirava o trabalho e a coragem dele. E na esteira dessas vítimas, não tem só ele não, tá ligado? Podemos listar aqui um monte de gente que também sucumbiu ao tentar mudar as coisas nesse país. Que não é fácil. O Brasil, galera, realmente é um lugar muito perigoso. A gente fala aqui bastante do México, da Colômbia, de outros lugares perigosos, tá? Tanto na América quanto na Europa, nos Estados Unidos. Mas aqui onde a gente tá é mó ótimo. É mó pior. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto e tamo juntos sempre. Bom, galera, e no final, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, participar do nosso clube de membros para ajudar a gente a produzir, clicar no botão valeu e fazer uma doação para nós. Forte abraço, fui!